Todo homem da casa de Israel, que no acampamento ou fora dele, imolar novilho, cordeiro ou cabra, sem o trazer à entrada da tenda da reunião, para fazer dele uma oferenda a Jeová, diante do seu tabernáculo, tal homem responderá pelo sangue derramado, e será eliminado do meio do seu povo. Deste modo, os israelitas trarão ao sacerdote para Jeová, à entrada da tenda da reunião, os sacrifícios que desejarem fazer no campo, e os farão para Jeová como sacrifício de comunhão. O sacerdote derramará o sangue sobre o altar de Jeová, que se encontra à entrada da tenda da reunião, e queimará a gordura em perfume de agradável odor a Jeová. Não mais oferecerão os seus sacrifícios aos sátiros com os quais se prostituem. Isto é uma lei perpétua para eles e para os seus descendentes. E diz-lhe-á ainda: todo homem da casa de Israel, ou todo estrangeiro residente no meio de vós, que oferecer um holocausto ou um sacrifício, sem o trazer à entrada da tenda da reunião, para o oferecer a Jeová, esse homem será exterminado do seu povo. Todo homem da casa de Israel, ou todo estrangeiro residente entre vós, que comer sangue, qualquer que seja a espécie de sangue, voltar-me-ei contra esse que comeu sangue, e o exterminarei do meio do seu povo, porque a vida da carne está no sangue. E esse sangue eu vos tenho dado para fazer o rito de expiação sobre o altar pelas vossas vidas, pois é o sangue que faz expiação pela vida. Esta é a razão pela qual eu disse aos israelitas: nenhum dentre vós comerá sangue, e o estrangeiro que habita no meio de vós também não comerá sangue. Qualquer pessoa, filho de Israel ou estrangeiro residente entre vós, que caçar um animal ou ave que é permitido comer, deverá derramar o seu sangue e recobri-lo com terra. Pois a vida de toda a carne é o sangue. E eu disse aos israelitas: não comereis o sangue de carne alguma, pois a vida de toda a carne é o sangue, e todo aquele que o comer será exterminado. Levítico capítulo 17, do versículo 3 ao versículo 14. Tudo bem, pessoal? Como vocês já viram no título, o nosso assunto hoje é por que Jesus tinha que morrer. Eu não vou esgotar esse assunto hoje, ele vai reaparecer em muitos momentos da série DAT, mas como a gente acabou de passar pela Sexta-feira da Paixão, fica todo mundo meio deprê, ou não, né? Ou aproveitando o feriado, é interessante explicar o sentido espiritual da morte de Jesus e dessa forma fechar a trilogia que começou lá no sacrifício de Isaac, caminhou para sacrifícios humanos e, como eu disse, o sacrifício de um homem Deus, de um homem divino, que força ele teria, que poder ele teria. Nesse texto, Jeová reivindica para si todo o sangue de homens e animais. Mais de uma vez ele diz que a vida da carne está no sangue. No vídeo anterior eu mencionei o axé das religiões afro e falei sobre que o axé é um movimento. Talvez seja fácil entender isso. A vida a qual Jeová se refere é justamente o movimento. O contrário da morte, que é a imobilidade. Né? Se você vê um corpo num caixão, ele está morto. O sangue já não circula mais, o corpo não tem calor e não tem atividade. Então o sangue e a vida, o princípio da vida, é o que as religiões, muitas das religiões afro chamam de axé. É essa força aqui da vida que Jeová está reivindicando para si. E ele diz: eu dei este sangue por expiação. Ou seja, quando o homem vertia não o sangue, mas não necessariamente o sangue, mas a vida de um animal em lugar da sua própria vida, então ele poderia continuar vivendo, porque uma vida tinha sido oferecida a Jeová. Antes de continuar essa explicação, eu quero colocar alguns pontos para que você reflita comigo. Não só agora, que toda vez que você pensar em Bíblia, em sacrifício de Jesus, que esses pontos estejam na sua cabeça. Em primeiro lugar, relembrando, se você não lembra, procura aí no blog ou procura na internet a imagem da árvore da vida. Etz Haim, a árvore da vida da Kabbalah. Você vai perceber que a última sefirot, a última sefirá,
que é Malhut, que representa o nosso reino, ela está afastada. Ela está bem abaixo das outras sefirotas. O que isso significa? Significa que nós estamos no mundo de exílio. Nós estamos separados do cosmos, separados da totalidade. Nichiren Daishonin, que foi o Buda renascido no Japão, em seus Goshos, que são seus escritos sagrados, ele disse isso, que os habitantes desse planeta, o mundo Sarra, que quer dizer, não é Sarra do cara lá que tem um monte de filho, esqueci o nome dele. Não é o Sarra dele, entendeu? Não é o Sarra. É Sarra de resistência, de oposição. Ele diz que os habitantes desse mundo Sarra são pessoas que violaram a lei divina em outras partes do cosmos e foram trazidos para cá pelo Buda. E o Buda mesmo nasce entre eles, para reeducá-los. Então, quando você ouvir falar em conversão, quando o judaísmo fala em Teshuvah, que significa retorno, você deve entender o que significa esse retorno. O que é a salvação que o Messias trará? A reinserção da humanidade no cosmos, junto aos povos espalhados pelo universo. Quer dizer que, neste momento, nós estamos separados. É por isso que nós não encontramos vida em outros planetas. É por isso que nós não temos uma comunicação autêntica, direta. Ah, mas mestre, mas e Roosevelt e tudo mais? Eu não vou falar disso hoje, mas aí nós estamos falando de comunicações de seres não muito preocupados com o bem-estar da humanidade. Ok? Por isso, eu já vou dar um segundo alerta. Cuidado com canalizações. Esse negócio de todo mundo canalizar mensagem, e são mensagens todas cor-de-rosa, é muito parecido com o filme A Cabana, o livro e filme A Cabana. Eu vou te dar uma dica. Quando você ler uma mensagem canalizada e ela está desesperada por aceitar você, a entidade, seja ela qual for, extraterrestre ou Deus, está muito preocupado em te aceitar, em te compreender. Tem ou malandragem, tem um larápio aí, ou você está sendo enganado por alguma inteligência extraterrestre. Nós não estamos conectados ao cosmos. Nós não estamos conectados às muitas vidas espalhadas pelo universo. Nós não estamos conectados aos povos em outros sistemas, em outras galáxias. A Teshuvah, a reconciliação, é justamente o retorno do nosso mundo para junto da estrutura cósmica do corpo do Adão Kadmon. Esta é a salvação que o Messias trará. Dito isso, um esclarecimento sobre Jeová, ainda dentro da ideia do budismo. O budismo menciona entidades chamadas de os demônios do sexto céu. O que são os demônios do sexto céu? São criaturas que vivem das criações alheias. Se você tem acompanhado meus vídeos DAT, você vai ver que Jeová e seus anjos se encaixam perfeitamente nisso. Eles não criam nada. No vídeo anterior eu mostrei que se Davi não abre a porta que Abraão já tinha começado a abrir, Jeová não pode abrir. Eu vou encerrar a história de Abraão agora e vou começar a história de Moisés. E você vai perceber na história de Moisés que Jeová é completamente dependente de Moisés. O poder não está nas mãos dele, o poder está em nossas mãos, está em tuas mãos. Jeová e seus anjos se encaixam perfeitamente na definição dos demônios do sexto céu, que se aproveitam de criações alheias. Quem são Jeová e seus anjos? São devoradores de mundos. O que eles estão fazendo neste planeta, eles já fizeram em muitos outros. Se instalam neles, jogam os homens uns contra os outros, se aproveitam das suas energias espirituais, drenam tudo que somos, destroem a biodiversidade como um bando de gafanhotos cósmicos e partem para o próximo. Essa é a condição que nós estamos. É terrível, é assustador, mas é nesta condição que estamos. É contra isso que estamos lutando. Só que Jeová reivindica aqui a posse de todo o sangue, de toda a vida. Ele é um Deus vampiro. Em Ezequiel capítulo 18, ele fala pelo profeta:
como a alma do Pai é minha, a alma do Filho também é minha. Na tradução da Bíblia de Jerusalém, da NVI, a vida do Pai e a vida do Filho são minhas. A vida está no sangue. O que é que Jeová está dizendo? O sangue do Pai é meu. O sangue do Filho é meu. É por isso que o pacto da circuncisão é um pacto de sangue. E, se você não sabe, tem muitos rabinos que sugam o pênis do bebê quando fazem o corte do prepúcio. Né? Lembrei o nome do cara, é Catra, hein? Não podia esquecer, hein? Não é o Sarra do Catra, é o Sarra da resistência, da oposição. Não podia esquecer o nome do pai de muitos de nós aqui, né? Não podia esquecer esse nome. Ok, voltando. Jeová sabe que no sangue corre a força vital. No shintoísmo, o sangue é a corporificação do espírito. Se apoderando do sangue, da energia vital nele, ele se apodera do poder do homem. Por isso que hoje, embora não hajam sacrifícios de sangue, existem sacrifícios da vida, como eu expliquei nos outros vídeos. Eu já falei em outros vídeos também que Jeová e seus anjos tinham um plano para o nascimento de Jesus, mas isso vocês vão entender bem nos vídeos seguintes, à medida que eu for discorrendo sobre outros personagens da série Date. Acontece que, embora Jeová tinha um plano com Jesus, resistir ao sangue de Jesus era muito difícil. Durante muito tempo na história da igreja, essa doutrina que eu estou mencionando foi chamada de teoria do resgate. Santo Agostinho falou sobre ela e outros também. Que Jesus Cristo ofereceu o seu sangue sob a cruz como o queijo numa ratoeira para atrair um rato que era Satanás. Depois, na Idade Média, essa teoria foi substituída, foi modificada e passou a imperar uma outra teoria, de que eu vou falar em outros vídeos para a série Igreja Verdadeira, para explicar essa distinção, mas uma outra teoria de satisfação moral, desenvolvida por outros teólogos, mas isso não é o assunto aqui. Mas a igreja já pensou, Orígenes também falava disso, como eu estou falando agora. A humanidade era cativa e Jesus oferece seu sangue como uma moeda de troca. Ele oferece seu sangue como um resgate, como expiação pela humanidade. Um sangue que, por ser o sangue de um homem-deus, era absolutamente irresistível para Jeová. Antes de falar um pouco mais sobre isso, como eu disse, eu não vou discorrer longamente sobre esse assunto, mas ele vai retornar em várias ocasiões da série Date. Deixa eu mostrar aqui para vocês, parece até uma invocação de demônio, mas está na Bíblia, é Deus que pede, viu? Jeová. Levítico capítulo 5. Deixa eu encontrar aqui. Levítico 5, versículo 7. Falando sobre os sacrifícios. São vários tipos de sacrifícios para diversos tipos de pecados. Versículo 7 de Levítico 5. Se ele, o homem que vai fazer o sacrifício, não tiver recursos para oferecer um reis de gado miúdo, trará a Jeová em sacrifício de reparação pelo pecado que cometeu 2 rolas ou 2 pombinhos, um deles para o sacrifício pelo pecado e o outro para o holocausto. Ele os trará ao sacerdote, que oferecerá em primeiro lugar o que for destinado ao sacrifício pelo pecado. O sacerdote, apertando-lhe o pescoço, lhe deslocará a nuca sem separar a cabeça. Que coisa linda, com o dedo, né? Tipo abrir uma lata, né? Uma garrafa de cerveja, que coisa linda. Com o sangue da vítima, aspergirá a parede do altar, ok? Borrifando sangue. E em seguida fará correr o resto do sangue na base do altar. É um sacrifício pelo pecado. Percebe o altar do sacrifício? Lembra que eu li lá em Levítico 17, né? Se você vai matar um animal, você não podia comer o sangue dele. Você derramava o sangue na terra, porque Jeová está ligado à terra. É por isso que Dante Alighieri disse que Jerusalém é a porta para o inferno. A terra e Jeová estão conectados. A terra e Jeová são um. A terra de Israel e Jeová são um. O sangue que é derramado ali e é derramado até hoje é derramado para Jeová. Por isso ele diz, derrama o sangue, cobre com terra porque é meu.
Aqui na base, veja que coisa satânica, né? O cara borrifou o sangue. Vê se não parece um filme de terror. E aí ele derrama o sangue ao redor. Eu não li sobre o Holocausto, porque eu ainda vou voltar a falar de Holocausto lá na frente, mas você já deve ter ouvido falar do fogo que queima sempre no inferno. Em Levítico 6, o altar do Holocausto, o fogo, mesmo quando não tinha carne queimando, tinha que estar aceso. E Jeová diz, o fogo do sacrifício do Holocausto é eterno. Deve estar perpetuamente aceso. Não está mais. Por que não está mais? Esse era o fogo onde todos seriam lançados. Onde eu e você seríamos jogados. No sacrifício de Jeová, nossas vidas consumidas por ele. Por que o fogo se apagou? Por que o fogo do inferno de Jeová se apagou? Apocalipse capítulo 5. Eu vou ler esse texto e vou encerrar. Por que é que o sacrifício não acontece mais? Apocalipse 5, versículo 8. Ao receber o livro, os 4 viventes e os 24 anciãos prostraram-se diante do Cordeiro, cada um com uma cítara e taças de ouro, cheias de incenso, que são as orações dos santos, cantando um cântico novo. Digno és tu, o Cordeiro, né, de receber o livro e de abrir os seus selos, pois foste imolado e por teu sangue compraste para Deus homens de toda tribo, língua, povo e nação. Deles fizeste para nosso Deus uma realeza de sacerdotes e eles reinarão sobre a terra. Jesus, ao derramar o sangue dele, comprou de quem? Se o Deus de Ezequiel 18 é o pai de Jesus, ou é Jesus, Jesus comprou do pai para quem? Ou Jesus comprou dele para ele mesmo? É o Edir Macedo, né, que é dono da Universal e da Record. Ele tira o dinheiro de um bolso e põe no outro. Ele tira da igreja e põe na empresa dele. Não, Jesus não comprou do Pai. Ele comprou de Jeová. Eu disse que ia terminar, mas eu sempre lembro de alguma coisa no meio do caminho. No livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 20. Atos 20, versículo 28. Paulo está saindo de Éfeso. Olha o que ele diz para os bispos. Estai atentos a vós mesmos e a todo o rebanho. Nele o Espírito Santo vos constituiu bispos para apacentar a igreja de Deus, que ele adquiriu para si pelo seu próprio sangue. Ou seja, a igreja de Cristo foi adquirida pelo sangue. Adquirida de quem? Estava nas mãos de quem? Estava nas mãos do Deus que em Deuteronômio 32 disse: eu mato e eu faço viver, eu firo e eu saro e não há quem possa livrar das minhas mãos. O sangue do homem-deus era insuportavelmente tentador para Jeová. Por isso, e por causa disso, agora o Cordeiro toma o livro que está nas mãos do Pai para ensinar, porque Isaías 53 está escrito: pelo seu conhecimento o meu servo justo justificará a muitos. Agora ele vem numa segunda missão, ele vem como fortificador para nos ensinar, para nos tornar reis e sacerdotes, para transformar todas as coisas, para reunir o nosso planeta, para elevar o nosso planeta. A descida da Nova Jerusalém no livro do Apocalipse, dos olhos de quem está na terra é uma descida, mas ela é a subida da terra para junto da comunidade cósmica, de seres elevados e sábios e puros. Esse é o sentido da redenção de Jesus Cristo. Por isso, para quem está em trevas e acha que o Pai de Jesus o crucificou, a cruz é um instrumento de maldição. Ela é um símbolo de tortura e dor. Mas, para os que forem iluminados, a cruz é a porta de uma era para outra. De um éon de escravidão para um éon de divinização e liberdade. Você já foi comprado. Você já foi adquirido. Você já foi resgatado. Você está livre. Não para viver igual um animal. Não para fechar-se no seu egoísmo. Você está livre para reinar sobre a terra e finalmente transformar esse mundo num mundo de justiça, de paz e de verdade. Eu concluo aqui a minha série sobre Abraão. No nosso próximo DAT nós vamos começar a série sobre Moisés.
Prometi uma série polêmica, e esta série polêmica será postada, mas ainda vou fazer suspense. Aguarde. No meu próximo vídeo eu vou explicar um pouco sobre essa série e alguns detalhes sobre ela e vocês vão acompanhar. Compartilhe esse vídeo na tua timeline, mostra para os teus amigos. Não esqueça de acompanhar o nosso novo site mestrealef.com.br e acredite, um novo tempo, uma nova era já começou. Muito obrigado a todos. Namastê.